Boa noite Tudo para você bem? que está aí de casa. Tudo certo, Ana? Tudo certinho? Obrigada pela sua presença aqui hoje com a gente. Obrigada por compartilhar seu conteúdo. Obrigada por trazer aqui um tema tão importante que é a educação à distância para crianças em alfabetização. Obrigada, Ana, pela sua presença novamente. Só queria pedir para você, não sei se você está com dois dispositivos, certo? Acredito que talvez um deles esteja saindo um eco. Se você conseguir ou mutar o som dele ou abaixar o volume. Melhorou? Melhorou? Conseguiu? Vamos ver. Como é que Acho tá? que melhorou. Melhorou? Melhorou. Obrigada, viu, Ana? Novamente, obrigada pela sua presença. Obrigada a você que está aí de casa acompanhando a gente aqui às 19h44, horário de Brasília. A gente que está aqui no palco New Horizons da Campus Party Digital Edition Brasília. Obrigada novamente, Ana. Então, agora eu deixo com você, tá bom? Tá bom. Tem como você colocar a minha outra apresentação junto com essa tela? Aí. Joia, pessoal. Então, meu nome é Ana Tereza Bonilha, eu sou psicóloga. Aí vocês podem ver uma foto minha um pouquinho antes da quarentena, alguns quilos mais magra, né? Mas já ostentando esse lindo coque estilo ninho de passarinho, né? Mas eu tenho 44 anos, espero que vocês nesse momento estejam assustados, dizer, nossa, ela parece tão mais jovem. E há 20 anos eu sou educadora. E há muito tempo eu vou na Campus Party. A primeira campus que eu fui, eu não sei nem se chamava Campus Party, era lá em São Paulo, né? No Parque do Ibirapuera, foi tipo um acampamento, assim, mais improvisado, etc. E eu acho que todos esses anos de campus eu só não pude ir 2 vezes, mas ainda assim eu acompanhei. Então, apesar de não ser da área de tecnologia, é algo que faz parte da minha história, da história da minha família, e eu me defino como uma nerd, então eu tenho bastante alegria em estar aqui hoje conversando com vocês. Esse tema que eu escolhi é bastante espinhudo, né? Não é fácil, é algo muito polêmico na área da educação. Eu não sei, entre vocês que estão assistindo, quem tem conhecimento de alfabetização, especialmente, então eu vou passar muito rapidamente sobre o processo de alfabetização, mas depois, nas perguntas, se vocês quiserem, tiverem dúvidas um pouco mais sobre essa questão, a gente entra, tá? Para também não ficar muito tempo em algo que talvez não interesse a todos. Eu tenho um site que é o Pensando Junto, né? Então tá aí. Então fiz psicologia, pós-graduação em psicologia política, atualmente estudo neuropsicologia, trabalho há 12 anos como orientadora educacional da idade da alfabetização, né, que é de 4 a 6, 7 anos, aí depende um pouquinho da escola. E no Pensando Junto, eu também acompanho psicopedagogas que estão nesse processo de alfabetização, um trabalho individual, tá? Então, isso para vocês conhecerem um pouquinho. E aí a gente já começa, né, falando um pouquinho sobre a complexidade dessa temática. Eu vi nas apresentações anteriores à minha, bastante gente falando sobre a questão da gamificação, né, e sobre as possibilidades que o game tem no ensino, e são incríveis. Assim, eu também já fui professora de ensino médio, nível 2, e a gente consegue muita coisa por aí. Mas quando a gente está falando dos pequenos, existem coisas que funcionam muito bem gamificando, mas existem outras coisas que a gente precisa ensinar, outros jeitos de pensar ou de lidar com a aprendizagem. Então, nem tudo a gente consegue resolver por esse mesmo tipo de estratégia, né? E há uma complexidade muito grande em aprender a ler e escrever. Se a gente imaginar, aprender a ler e escrever não é uma coisa natural para o ser humano, como andar e falar. Muitas civilizações até hoje não têm escrita, né? Os povos indígenas, por exemplo, todos que estão no Brasil não têm escrita na sua cultura, né? E é uma coisa razoavelmente recente na história da humanidade. Portanto, é um processo totalmente cultural. É raríssimo que alguém consiga se alfabetizar
fora de uma instituição ou com um grupo com intencionalidade para alfabetizar a pessoa. É comum, por exemplo, infelizmente, ainda no nosso país, a gente encontrar adultos que conseguem fazer contas com uma rapidez muito grande, mas que não concluíram o processo de alfabetização ou nunca tiveram essa oportunidade e não conseguem sequer memorizar o desenho do nome do bairro que vão pegar o ônibus, né? Ou não conseguem grafar, né, escrever o próprio nome. Então, para vocês terem uma ideia de como é, de fato, difícil a alfabetização, o processo de alfabetização. E aí, dentro, né, desse universo que é a escrita, existe o nosso sistema de escrita, né, que ele é alfabético, ele foi uma revolução na escrita, e ele nada mais é do que colocar para cada letra, simplificando muito, um som, e aí conseguir compor com essas letras o som que a gente usa para falar, né? Antes isso não era feito assim, e algumas línguas ainda não são assim. Então, você tem línguas e antigas ou atuais que você usa, por exemplo, um desenho para se referir a um conceito. Então, casa tem aquele desenho, né? Que é um jeito diferente. Então, cada tipo de língua também tem um jeito de você ensinar, né? E isso é uma coisa que a gente não vai entrar mais profundamente, mas é importante vocês saberem. Ainda tem as marcas da oralidade, que é o jeito que cada estado fala, que cada país fala. E uma diferença que eu vou só fazer agora no começo, porque depois vocês podem ter dúvida, que é a diferença entre escrever de forma alfabética e ortográfica. Então, antes da gente ensinar a ortografia, que são as regras de padronização, a criança ou o adulto que não tinha sido alfabetizado anteriormente, ele precisa conseguir escrever de um jeito que pode estar super errado ortograficamente, né? Mas que qualquer pessoa consiga, pelo som daquelas letras, formar a palavra que ele quis escrever. Então, isso é uma escrita alfabética, que é a meta com as crianças, né, na faixa etária que eu coloquei aqui, que é de 4 a 7 anos, e é, de fato, a parte mais difícil. A gente tem muita lembrança de ortografia, até porque quando a gente aprende, eles mudam. Assim, tem o pessoal, né, quem aprende português, tem bastante raiva de ortografia, né, porque tem muita exceção, mas tenham certeza que a ortografia ainda é a parte mais fácil. Difícil realmente é alfabetizar. E por quê? Né? Porque ela é mais que conteúdo e mais que habilidade. Né? Ela é um conjunto de competências e de conhecimento, de habilidades e de conhecimento que a gente divide em competência leitora e competência escritora. Tá? E por isso que eu abri falando que a gamificação não resolve tudo nesse processo, né? Porque você pode ensinar conteúdos, como, por exemplo, o nome de cada letra do alfabeto, maiúscula, minúscula, aí tem as fontes, o desenho de cada letra cursiva, com seus estilos, o nome de cada letra do alfabeto, o som que cada letra faz, a sequência da letra no alfabeto, o vocabulário, tudo isso é conteúdo. A pessoa precisa aprender tudo isso para aprender a escrever e ler. Mas isso sim a gente consegue fazer de muitas formas, com livro, a pessoa explicando, com música, com animação, né? Porque são conteúdos. Tá tudo bem aí? Se aparecer. Ana, só ia pedir para você, tem uma barrinha que está atrapalhando a sua apresentação. Aí tem uma opção que você clica ali e escreve ocultar, ou é dispensar. Sim. Isso, pronto, show de bola. Tá bom. A emoção, né, gente, de estar aqui. Bom, e existem outras coisas que são habilidades. Então, por exemplo, reconhecer o que é som de fala. Pode parecer ridículo para a gente adulto, mas vai ouvir. Quem nunca teve a experiência de ouvir um chinês falando, ou quem não conhece alemão e ouve alemão falando, você identificar o que é som de fala, o que é som de ruído, para o processamento auditivo central, depois eu vou explicar um pouquinho, é difícil. Né? O que você tem que descartar daquele som e o que é um som que está comunicando. Enxergar a unidade da letra, entender que cada letra é uma unidade, que elas formam uma sílaba, enxergar a unidade da palavra, onde começa uma coisa, onde termina, desenhar literalmente cada letra, né? Ou digitar, encontrar as coisas, são todas habilidades. Identificar o som de cada sílaba para escrevê-la. Então, se eu vou escrever K,
né, no cavalo, eu localizar esse pequeno som para conseguir reproduzir. Então, tem uma série de habilidades, e que eu estava vendo na palestra anterior, que ele falou de fazer e fazer e fazer, porque habilidade, execução, precisa de repetição, né? Então, aqui do lado eu deixei uma sequência para vocês verem do que são as fases da alfabetização. Então, a pessoa começa com rabiscos, depois põe tudo misturado, que é letra, que é número, depois um monte de letras, já aprendeu que é para escrever com letra, aí começa a representar cada sílaba com uma letra, depois reconhecendo as letras que tem no som, depois começam a ouvir o som das consoantes, porque na nossa língua eles são muito sutis, e aí ela vai caminhando nesse processo até chegar aí na escrita ortográfica, né? Então, deixei aqui, não vou entrar, só se vocês quiserem depois eu entro com mais detalhes em cada coisa dessas. Então, imagine, né? Dentro disso que a gente falou, desse monte de conteúdo, que tem muito mais, que eu estou simplificando, dentro desse monte de habilidade, você forma a competência leitora e a escritora. Né? E aí, dentro disso, ainda tem mais um universo de coisas, de como você lê um texto em voz alta, como você conseguir fazer a leitura só para você, como você colocar, explicitar bem suas ideias, localizar informações, compreender o texto. Então, é algo muito complexo. E ele, de fato, ele modifica o cérebro. Olha aqui que importante esse processo. Esse processo começa lá atrás, quando a criança é um bebezinho, que ela começa a brincar com aqueles livros, que ela mexe nos livros dos pais, que ela vê no computador as letras, e, lógico, que gente, 0 telas até 2 anos, tá, gente? Isso é uma recomendação da Associação Brasileira de Pediatria, mas acontece, né? E aí, essa circuitaria, né, de neurônios, ela é extremamente complexa, extremamente. E a partir dessa formação, muito do que a gente faz é pensar através dessa rede neuronal. Então, por isso que é muito difícil você... na verdade, não dá para falar que a gente vai ensinar, vai alfabetizar alguém através de um ensino de conteúdos ou gamificando. Não, você tem tantas coisas para ensinar que você pode pegar determinadas coisas e usar essa estratégia, mas você tem uma série de outras e que você só vai conseguir dar conta disso ajudando a pessoa a construir a maneira de pensar. A pessoa literalmente vai aprender a pensar, aprender a pensar dentro da nossa cultura. E é difícil pra caramba fazer isso, tá? Ainda para piorar, tem pessoas que aprendem mais facilmente pelo visual, outros, né, ouvindo, outros são sinestésicos, gente, muito louco isso. Então, tem criança que você mostra a letra, fala a letra, você faz o desenho da letra nas costas da criança, ela consegue fazer. Então, tem muitos jeitos de aprender, né? E é um processo muito longo, ele demora anos, né? E ele realmente demora anos. E aí, durante muito tempo, tudo que você escreve, ninguém entende. Então, ele gera uma insatisfação, né? Ele vai criando para a criança ou para o adulto, né? Estou focando mais na criança, mas existe também, depois a gente pode falar as perguntas, o adulto, que é um outro jeito de alfabetizar. E a gente precisa trazer o sentido, a motivação, que é o reforçamento que dá o professor, que dá o pai, que dá a mãe, que dá até o jogo, né? Que você pode, em alguns momentos, né, pulou de fase, etc., para alguns conteúdos. E Paulo Freire, que foi um grande alfabetizador, talvez o maior do mundo, né, reconhecido em muitos países, ele dizia: a leitura do mundo precede a leitura da palavra. Então, o que ele queria dizer? Já há uma intencionalidade, já há uma leitura das coisas ao seu redor feita pela pessoa antes dela conseguir ler a palavra. Então, você tem que se aproveitar isso. Né? Hoje em dia, por exemplo, o processo de alfabetização sempre começa com a escrita do próprio nome, porque é isso que tem sentido para a criança e é ele que ela vai se empenhar. Agora, imagina, todo esse processo, a psicologia estudou muitíssimo, a pedagogia estudou milhões de metodologias, errou, acertou, modificou, se adequou à cultura, né, de como se aprende, como se ensina. E aí, lógico, teve muita coisa de EAD para os mais velhos, que já têm a competência leitora e escritora, e, de repente, pá, coronavírus, para tudo. Pânico total, cara. Como é que é? E agora? O que essas escolas vão fazer?
Você está lá, criança de 4, 5 anos, você estava dizendo até então para o pai e para a mãe, gente, tela não, vamos evitar tela. Aí, de repente, você não tem mais a criança ali. A quarentena vai durar 10 dias. Tudo bem, então vamos mandar algumas atividades. Cada escola agiu de uma maneira, algumas escolas pararam, outras mandaram atividades para fazer ali, outras investiram em outras áreas do conhecimento. Só que à medida que a quarentena foi se estendendo, e isso eu estou falando antes do Brasil, inclusive, a Unesco já foi se posicionando, dizendo que não é possível a criança parar durante tanto tempo de ter uma atenção intencional para o processo de alfabetização. Você tem que pensar que ela tem uma janela de aprendizado que é muito importante, né? Que hoje a gente tem conhecimento do quanto esse período da vida é bacana para você aprender a ler e escrever, ele não é o único, mas tem uma facilidade maior. Tinha gente que já tinha começado o processo, né? E, além disso, né, no processo de alfabetização, você também está trabalhando outras questões, né, da postura de estudante, atenção sustentada, né, que é a concentração, e outros aspectos. Então, ok, né? Algumas escolas tinham como passar esse processo para o online, ou tentar passar, construir essa possibilidade, outras não, né? E aí também tem diferentes escolhas em relação a isso. Deixa eu ver só como é que eu estou no tempo. Tudo bem que eu comecei atrasada, né? Não por mim, tá? Bom, e aí quais são as dificuldades, né? Onde que está a zica? Por que todo mundo entrou em pânico? Professores, alunos, escola, pais, assim, ficaram enlouquecidos, porque imagina, você está em home office na sua casa, medo do coronavírus, seu filho não para quieto um minuto, porque criança de 4 a 7 anos, gente, é movimento, é fala, é interação, e aí você ainda tem que ajudá-lo nesse processo, porque ele não tem a competência leitora, né? Aí entram algumas dicas, né? A primeira dela é o controle inibitório, que a gente chama, que é uma área do cérebro que termina de se formar aos 7 anos e que é o que faz a gente conseguir se controlar, assim, parar e ficar, mesmo que uma coisa não esteja sendo tão legal quanto outra. Então, não é 0-1, não é que é uma chave, não tenho, mas ele ainda está em formação. A interferência das famílias. Uma coisa, você deixa o seu filho lá na escola e aí, depois de um tempo, você vai buscá-lo. Ai, filhinho, o que você aprendeu? Ai, professora, ele bateu em alguém, apanhou, como é que foi o dia? Não, isso é uma coisa. A outra coisa é você ver seu filho online e o amiguinho já conseguindo escrever cavalo e ele ainda não sabe nem que se escreve com letras. E aí, essa interferência das famílias no espaço escolar, que passou a ser online, ela foi bastante danosa para as crianças. Lembrem-se do que eu estava falando, que precisa de motivação, reconhecimento, porque é um processo difícil, né? A sala de aula é um espaço protegido para isso, mas quando a sala de aula ela entra dentro da casa, e estão ali os pais, e com toda a angústia de pai e mãe, que deve ser dificílimo, né? Você está vendo lá seu filho e o cara não está indo, né? E tem outros aprendendo, né? Então, começaram a interferir, dar resposta. Tinha avô sussurrando resposta. Isso eu estou falando a partir do meu trabalho, da escola que eu trabalho, mas também das escolas que eu fui acompanhando através do Pensando Junto. Tem uma outra coisa que é o processamento auditivo central, então, que é uma área do cérebro capaz de compreender e distinguir os sons. Então, entender o que é som de fala, o que não é, qual é o som daquela letrinha, mas também separar o que é som de ruído de fundo e prestar atenção numa coisa só. Quem já esteve presencialmente na Campus Party sabe o que é ter um processamento auditivo central em alto grau, porque cada palco, os sons ficam todos ali, né, tentam centralizar o som naquele ambiente, mas vaza, e de repente alguém começa a gritar, oh! Aí vai todo mundo gritando e tal, que para mim é uma energia sensacional, mas é isso, você tem que ignorar aquilo e prestar atenção na palestra. Então, o que acontece? As pessoas, né, não são como nós, que são aficionados em tecnologia necessariamente. Muitas famílias de criança pequena nem tinham dispositivos eletrônicos em casa com uma condição muito legal, porque trabalhavam no escritório e tal, tinham o seu telefone, cheque-estreque, né? Quem tem essa possibilidade financeira, quem não tem, nem isso. Mas mesmo os computadores, vamos dizer, de médio padrão,
eles não têm uma captação do som ambiente tão bacana para o processo de alfabetização. E aí, quando ele reproduz esse som, ele reproduz também um pouquinho mais, eventualmente, metalizado, ele reproduz o latido do cachorro, que foi lá no fundo, ele reproduz quase no mesmo volume que o som da fala que está próximo. Então, isso vai... Né? Aí tem fones, aí tem o fiozinho do fone, começa a fazer barulho. Agora, imagina isso numa aula online, várias crianças, cada uma na sua janelinha, e todos esses barulhos, né? E a criança tendo que prestar atenção no som da palavra para conseguir entender qual é a letra que faz o é o som do V. Então, você imagina o que é isso. Mas isso é possível de resolver. Você pode pôr microfone direcional, você pode melhorar, você pode mutar todo mundo, deixar só um colocando. Então, existe possibilidade? Existe. Né? Como existe também, deixa eu já ir falando das possibilidades, porque senão a gente vai entrar muito no tempo, né? Existe possibilidade de orientar as famílias para não fazerem isso. O controle inibitório é o mais difícil. E aí é exercício, é fazer para desenvolver nas crianças. Existe um problema grande para os professores, que são os recursos da sala de aula. Então, como eu disse, cada criança aprende de um jeito. Cada criança está num estágio de alfabetização, até porque tem a ver com a maturação cerebral. E aí, o professor tem que trabalhar com um que já está com questão ortográfica e com outro que ainda nem está pensando nos sons. Em sala de aula, ele tem material para um e para outro. Ele não dá aquela aula frontal, todo mundo junto na mesma coisa. Não, não é assim que funciona o processo de alfabetização. Você pode até ter um tema geral, norteador, vamos falar sobre os povos indígenas, mas cada um está fazendo uma coisa a partir da sua competência, da sua capacidade, da sua habilidade naquele momento. É bem ativo esse processo da alfabetização. E isso online foi um dificultador para os professores, porque o que eles faziam? Eles preparavam uma aula e apresentavam aquela aula, né? Com o tempo, algumas escolas foram percebendo que então eu podia separar a sala em pequenos grupos de acordo com o momento da alfabetização que eles estavam. Isso ajudou muito. Mas ainda não é suficiente, porque naquela aula você pode perceber, por exemplo, que o seu aluno está misturando o FV, o som do FV. Se você tivesse em sala de aula, você já pegava ali a sua tabela de FV. Ora, vocês podem dizer para mim, mas o cara pode ter isso no computador? Pode. Né? A gente vai falar disso, desses recursos, mas isso não é fácil, ainda mais quando você imediatamente entra no online sem ter um preparo, sem ter uma construção para isso. Suporte ao professor. Então, gente, os professores têm milhões de formações, mas não necessariamente ele tem a formação para dar aula online, né? Então, alguns até têm, mas nem todos. E esse suporte também foi muito necessário e ainda é, né? Mas é uma zica, porque tem escola que não tem dinheiro para isso. E ainda mais perdendo gente, perdendo aluno, né? Tempo de atenção e momento do desenvolvimento da criança. Então, tem crianças que ainda estão muito mais no concreto, crianças que eventualmente podem ter algum atraso também, situações de inclusão mais grave, também trazem esses desafios, né? Não vou me estender muito por causa do nosso tempo. Prazer pelo aprendizado online. Então, as crianças começavam a se queixar, né? Eu não gosto aqui, eu gosto na sala de aula, eu gosto de abraçar minha professora, eu gosto de beijar minha professora. Estou falando no feminino porque essa categoria é formada praticamente por mulheres no nosso país, o que não é verdade em outros países, né? Depois a gente pode discutir um dia isso. E esse prazer pelo aprendizado online, a gente precisava construir, e acho que muita gente tem tido êxito. Aí eu acho que entra a questão da gamificação, sabe? Colocar alguns conteúdos com gamificação aumentam, né, essa adesão ao aprendizado online. Assim como, por exemplo, eu fiz com as crianças uma brincadeira, na verdade, eu fiz um roleplay, né, assim, bem rudimentar com eles, para a gente brincar online. Então, você desenvolver com essas crianças tão pequenas, alguma coisa que não seja só gamificado, de novo eu falo no sentido de fases, mas que seja, assim, lúdico, seja do brincar, mas aí um brincar que você cria, você é o personagem, você não precisa ver na tela, você só vê o outro, mas você consegue formar na sua mente todo o contexto, né? Que é interiorizar, na verdade, as imagens e poder reproduzi-las. E o resultado, gente, o resultado desse processo nas escolas que eu acompanhei, foi uma evolução de quase 100% das crianças, na parceria do adulto em casa, né? Então, assim, tinha um adulto que punha o cara online, que ficava ali, volta para a tua aula, etc.
E um professor, né? Não era uma coisa que a pessoa fazia sozinha, a criança fazia sozinha ali, tinha um professor interagindo com a criança. A gente conseguiu quase 100% de avanço das crianças na alfabetização. Ou seja, eu, Ana Tereza Bonilha, acredito que é possível sim alfabetizar online. Isso é polêmico, tá? É polêmico. Mas o que a gente precisa para não ser esse desespero, esse sofrimento, e para a gente conseguir que o avanço seja no mesmo ritmo que a gente tem presencialmente, que a gente também possa atingir mais outras... Opa, tá chegando. Quando você aparece, é aí que você quer falar comigo. Eu estou terminando, é isso? Sim, é que a gente precisa acelerar só um pouquinho, porque já está dando o tempo, a gente deu a tolerânciazinha a mais. Eu tinha aqui meus numerozinhos para falar, mas aí eu perdi a hora que eu comecei e aí eu me confundi. Gente, vocês não sabem, a Campus Party faz um treinamento com a gente antes. Eles são bem firmes com a gente, viu? Não é assim, não, essa bagunça, não. Então, a gente precisa de uma plataforma para isso, a gente precisa de recursos voltados para o processo de alfabetização. Então, imagina uma plataforma tipo Zoom, Teams, e só que aí a professora puxa uma caixinha aqui, já tem ali a lista do FV, ela puxa aqui, então, dependendo do que ela precisar com a turma dela, ela consegue o recurso ali. Precisa, sim, de um kit concreto que pode ir para casa, que seja ligado a essa plataforma. Precisa, sim, do comprometimento da supervisão de um adulto e de professores. E aí, inteligência artificial, ainda para isso, nesse momento, não é efetivo, porque a gente não está só ensinando a pessoa a aprender a ler e escrever. A gente está ensinando ele a ser aluno, a ele estabelecer relações com o outro. Tá? E para que a última tela? Para que é importante isso? Né? Para situações de adoecimento. Então, alunos com leucemia, por exemplo, que não podem frequentar a aula enquanto estão no processo de tratamento, podem continuar seu processo de alfabetização online. Pandemias, né? Como situações de calamidade. Expatriação, um nó que é você começar a alfabetizar em português e terminar em japonês. Então, mudou de país, termina ali o processo de alfabetização na sua língua e depois aprende outra língua, ou locais de difícil acesso, e até para a questão do ensino híbrido, né? Para que a gente possa, eventualmente, ter uma possibilidade de jogar com as duas coisas quando for necessário. É isso. Pensando Junto tem vários canais, gente, e aí a gente pode conversar mais. Então, tem a Vida na Quarentena Pensando Junto no YouTube, tem o Pensando Junto no Instagram, onde a gente faz alguns vídeos. A gente tem uma página no Facebook, que está até com uma enquete agora bombando para saber se a gente deve voltar com a aula online ou não. E a gente tem a nossa página também na internet. Obrigada, Ana. Obrigada pela sua presença aqui no nosso palco novamente. Obrigada por trazer esse tema aqui para o pessoal daqui de casa. E aí eu vou te dar um segundinho só para fazer algumas considerações finais, porque a gente está com o tempo bem apertado mesmo. Tá. Eu não consigo, tem muita coisa, eu não consegui ler tudo, mas eu vi uma questão que aparece com frequência, que é por que ensinar ou não a letra cursiva, né? A gente já tem uma clareza, através de alguns estudos da neurociência, que você desenvolve áreas diferentes no cérebro quando você escreve digitando ou com cursiva. Não se sabe exatamente, se você não der a cursiva, o que a pessoa perde em termos de capacidade de inteligência mesmo, né? Falando no lato sensu. Então, é bastante arriscado você tirar uma coisa do ensino sem você compreender o que a pessoa está perdendo com aquilo. Eu não queria que meu filho, por exemplo, fosse colocado nessa situação de estudo. Eu quero que ele tenha mais recursos e não menos recursos. Mas, de fato, a gente sabe, por exemplo, que crianças com dislexia ou apraxia, às vezes, se beneficiam em só digitar, porque não conseguem fazer a letra cursiva. É isso. Bom, obrigada, viu, Ana, mais uma vez. Obrigada a você que está aí de casa acompanhando a gente. Agradeço novamente. Uma ótima noite para vocês. E você que está aí de casa, não sai daí que a gente já volta em instantes, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, gente. Salão e pronto.